Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, para comemorarmos os 15 anos do lançamento de Transformers: A Vingança dos Derrotados aqui no Brasil, vamos abordar algumas coisas que envolvem a produção desse que é o segundo filme de Transformers em live action. Mas antes de iniciarmos esse vídeo, eu já gostaria de contar com seu like e com a sua inscrição aqui no canal. Além disso, não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações, isso é extremamente importante. E além disso, eu gostaria de acrescentar que eu percebo que muitos dos que assistem aos meus vídeos ainda não estão inscritos aqui no canal. Então, pessoal, verifiquem se vocês estão inscritos, isso ajuda demais o desenvolvimento do canal Transformers Brasil. Agora, indo para o assunto do vídeo, imagino que todos vocês devam conhecer Transformers: A Vingança dos Derrotados, o segundo filme de Transformers em live action que foi lançado em 2009, 2 anos após o lançamento de Transformers do ano de 2007. O que você talvez não deva saber é que, na verdade, a produção desse segundo filme passou por momentos muito conturbados. No final de 2007, durante a pré-produção de Transformers: A Vingança dos Derrotados, que, naquele momento, ainda não possuía um título, tivemos a famosa greve dos roteiristas, mas de acordo com os próprios produtores, isso acabou não atrasando muito os preparativos do filme. Os roteiristas Alex Kurtzman e Roberto Orci entregaram o primeiro esboço do roteiro na noite anterior ao início oficial da greve. Durante a greve, o Michael Bay usou o roteiro como base para a preparação do filme. Após o fim da greve, Kurtzman, Orci e Ewan Kruger continuaram seu trabalho no roteiro, com algumas mudanças que o Michael Bay havia feito. Uma consequência desse desenvolvimento foi que Michael Bay e a Hasbro selecionaram alguns dos novos personagens de Transformers que apareceriam no filme, por conta da grande produção de brinquedos, embora legalmente não fossem permitidos. Não à toa, os gêmeos Skids e Mudflap são criações do Michael Bay. Acontece que, por conta dessa greve que acabou influenciando os rumos da história do segundo filme e gerando como consequência um filme mal avaliado pela crítica especializada, tivemos também algumas outras mudanças significativas, especialmente antes da produção. Uma delas é que as 3 motocicletas, as RC gêmeas, foram planejadas para serem combinadas em um robô maior, mas esse foi finalmente abandonado por razões desconhecidas. A arte conceitual para esse modo combinado surgiu e esse recurso foi mencionado na novelização e parece permanecer nos brinquedos. De acordo com o escritor de quadrinhos Simon Furman, os Dinobots estavam em um rascunho inicial de Transformers: A Vingança dos Derrotados, mas foram retirados do elenco logo no início do desenvolvimento do filme por razões também desconhecidas. Seria interessante ver como esses personagens teriam sido representados nesse filme. E além disso, o Autobot Springer, presente na franquia desde o filme de 1986, iria originalmente aparecer nesse filme e iria se transformar em um V-22 Osprey, uma aeronave militar, mas também acabou sendo retirado do elenco durante a produção. O Decepticon Soundwave, mesmo ainda estando presente no filme Transformers: A Vingança dos Derrotados, iria ter uma representação diferente. Na verdade, ele teria vindo para a Terra e teria escaneado uma caminhonete Chevrolet Silverado como seu modo alternativo. Apesar de não ter acontecido isso, o seu brinquedo Deluxe Class ainda mantém alguns elementos desse conceito abandonado no modo robô, particularmente uma versão cybertroniana da grave do Chevrolet e pequenos faróis na parte inferior do tronco. Um dos elementos mais importantes desse filme com certeza é a dinastia dos Primes. Acontece que ela também foi fortemente alterada na versão final do filme, com vários pontos sobre ela sendo retirados. Na versão original, a dinastia dos Primes foi fundada por 13 Primes, onde dos quais foram mortos pelo Fallen, com o único sobrevivente selando sozinho a matriz na tumba dos Primes. O Fallen retornou para Cybertron e matou todos os descendentes dos Primes, exceto aquele que estava escondido e que não tinha conhecimento da sua ancestralidade, o Optimus Prime. Além disso, teria sido revelado que o Fallen havia prometido ao Megatron os poderes de um Prime, que no final Optimus revelaria ser, na verdade, uma grande mentira, fazendo com que Megatron e Starscream abandonassem Fallen para ser morto. Outro ponto interessante de Transformers: A Vingança dos Derrotados que foi mudado é que, na verdade, o Fallen deveria estar preso em um sarcófago triangular, como visto no quadrinho Defiance. O escritor de Defiance, Chris Murray, quase derramou seu café quando assistiu ao filme pela primeira vez e viu o Fallen sentado em uma cadeira dentro da Nemesis. Falando agora da recepção do filme, Transformers: A Vingança dos Derrotados teve a sua estreia mundial no dia 9 de junho de 2009. É válido lembrar que, no Brasil, o filme estreou no dia 24 de junho. Na semana que antecedeu o lançamento nos Estados Unidos, que ocorreu no dia 22 de junho, embora o filme tenha sido lançado no Japão e no Reino Unido, Transformers: A Vingança dos Derrotados estava classificado com uma baixa porcentagem no Rotten Tomatoes, com míseros 38%. À medida que as críticas americanas foram adicionadas ao ranking no dia 24 de junho, a porcentagem do filme caiu para 22%. Hoje, a classificação do
do filme está em 20%, enquanto a sua pontuação de audiência é de 57%, consideravelmente acima da nota dada pelos críticos. O filme foi criticado principalmente por sua representação grosseira de mulheres, negros e pessoas pequenas, mas foi detonado pelos críticos por suas cenas de ação prolixas, humor adulto sem graça, diálogos e atuação do elenco humano no filme, bem como seu enredo confuso. Apesar das críticas esmagadoramente negativas, A Vingança dos Derrotados se posicionou rapidamente como um turbilhão de grande sucesso. O filme arrecadou 16 milhões de dólares somente em suas exibições de abertura à meia-noite, um recorde histórico para as aberturas de quarta-feira e um segundo melhor para aberturas em qualquer dia da semana, atrás de Batman no Cavaleiro das Trevas. Mesmo com a boa arrecadação nas bilheterias, continuamos a ter algumas críticas que não favoreceram em absolutamente nada a recepção do filme. Entre elas, está o motivo pelo qual os Autobots Skids e Mudflap foram cortados da versão final de Transformers: O Lado Oculto da Lua. Acontece que muitos telespectadores acreditavam que os gêmeos se tratavam, na verdade, de estereótipos racistas de adolescentes negros americanos com baixa escolaridade. Muitas evidências apontam para que a dupla seja, na verdade, estereótipos de adolescentes americanos brancos com baixa escolaridade, tentando ao máximo soar como gangsters urbanos negros hardcore. Isso de acordo com a descrição da própria TF Wiki. Embora ainda seja um estereótipo racista de gosto duvidoso, o diretor Michael Bay, ao ser confrontado com essas acusações, afirmou que as personalidades dos dois personagens haviam sido criadas principalmente no estúdio de gravação pelos dubladores Tom Kenny e Reno Wilson. Wilson, que também é afro-americano, afirmou ter ficado surpreso com o fato de os personagens terem sido considerados estereótipos e explicou que foram descritos quando ele assumiu o papel pela primeira vez como aspirantes a gangsters, cuja compreensão da cultura humana foi filtrada pela internet. Os roteiristas Alex Kurtzman e Roberto Orci confirmaram que essa representação dos personagens não estava no roteiro e admitiram que podiam entender a polêmica. Além disso, outra polêmica do filme, porém em escala menor, foi a representação da cidade chinesa Shanghai na cena de abertura do filme. Aparentemente, descrever uma área industrial como sendo muito pobre é um insulto para um país inteiro, assim como a destruição de partes da cidade durante uma batalha entre robôs alienígenas. Independentemente disso, Transformers: A Vingança dos Derrotados liderou as bilheterias na China, destronando o filme Titanic de 1997 como o filme de maior sucesso de todos os tempos no país. Um detalhe interessante a acrescentar é que a cena de abertura que representa Shanghai, na verdade, foi filmada em Cairo, no Egito, e foi totalmente redecorada para se parecer com a cidade chinesa de verdade. Transformers: A Vingança dos Derrotados, com toda certeza, é um filme bastante problemático, mas que incrivelmente tem uma base de fãs bastante forte, especialmente se considerarmos os admiradores da primeira trilogia de filmes do Michael Bay. Apesar de todos os seus defeitos, eu devo dizer que ainda gosto bastante do filme e principalmente do que tivemos com o seu lançamento. No caso, a linha de brinquedos, os quadrinhos e especialmente os jogos, que certamente marcaram e muito a minha infância. Pessoal, basicamente esse foi o vídeo e eu gostaria que todos vocês comentassem as suas experiências e lembranças com este, que é o segundo filme de Transformers em live action. Esse filme foi muito importante para você de alguma forma? Ele marcou a sua infância? Eu realmente gostaria muito de saber tudo isso. Bom pessoal, então eu vou ficando por aqui e se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal para mais vídeos como este e claro, ative o sininho para receber as notificações, isso é algo extremamente importante. No mais, é isso pessoal, valeu e falou!